Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa de saúde mental do Precursor. Você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui voltando, então fico muito feliz de estar tirando uma parte do seu tempo para estar aqui junto comigo falando sobre um assunto tão importante e que ainda tem tanto afastamento da sociedade e das pessoas como um todo, né? Aqui a gente tem um programa, então a gente tem aulas que já aconteceram. Para quem está chegando agora, convido para fazer inscrição no canal do Precursor ou baixar o próprio aplicativo, na verdade os dois, né? E acompanhar as aulas também anteriores. Para quem já está acompanhando desde a primeira aula, fica muito mais fácil de entender algumas coisas que eu já vou trazendo aqui. Sempre pegando alguns ganchos, dando umas pinceladas nos assuntos que a gente já trouxe, mas agora sempre de uma forma mais rápida. Então, é interessante você que se identificou com o assunto, despertou curiosidade, voltar nas aulas anteriores e assistir também, né, para que faça sentido, porque aqui a gente está sempre num tom de continuidade. Os assuntos se conectam para no final a gente atingir um seguinte objetivo, que é ter mais cuidado, ter mais noção, mais conhecimento sobre a prevenção e proteção da nossa saúde mental, sobre o papel disso na nossa vida. Então, hoje aqui, o nosso objetivo principal, o carro-chefe, é falar sobre o estresse. Então, o que será que é o estresse? É entender de forma didática o estresse no corpo. Como que isso se desenvolve? Será que o estresse é sempre algo negativo? Ou será que o estresse também pode ser positivo? Como encontrar essa relação do funcional, né? Do ser funcional com o estresse? Então, a gente vai estar falando sobre isso hoje. E você que está aqui desde a primeira aula vai entender algumas informações que eu já trouxe. Lembra quando a gente falou sobre as emoções, né, as emoções primárias, que são aquelas universais que em todo lugar do mundo as pessoas reagem e vivenciam, tanto as agradáveis e desagradáveis, e também as emoções secundárias, que são respostas a uma primeira emoção, né, de uma variedade de emoções, ao exemplo da ansiedade sendo uma resposta do medo. Então vocês vão entender aqui agora onde que entra o estresse em tudo isso. Porque a gente já falou sobre o estresse sem usar essa palavra, para que não ficasse complicado, para realmente trazer uma gradatividade desse conhecimento. E agora, você que estava desde a primeira aula vai ficar muito mais claro. Vou trazer alguns mesmos exemplos, agora vendo de uma ótica diferente, que é a ótica do estresse. E o que é o estresse? O estresse é uma reação biológica do corpo frente a determinados estímulos que exigem uma adaptação à mudança. Só estou regulando aqui. Pronto, perfeito. Tá, então, frente a tudo que exige uma mudança. E olha que interessante, né? Na vida que a gente está levando hoje, será que a gente precisa se adaptar a mudanças? A aceleração da comunicação, da tecnologia, né, o excesso de informação que a gente vive, será que a gente precisa se adaptar a cenários de mudanças que exigem mudança? Então, com certeza, né, a gente está sempre tendo que se adaptar a novos cenários. Agora chegando a inteligência artificial, agora não, já tem um tempo, né, mas ocupando cada vez papéis maiores na sociedade. E isso vai muito além, né? Tem estudiosos que falam que talvez no futuro a gente não fale de profissões específicas, do exemplo, hoje eu sou psicólogo, sou advogado, sou determinada profissão, mas que vão ser tantas mudanças que vão ter que acontecer, né, que às vezes a pessoa vai ter mais de uma área específica, não somente uma, enfim, porque é tão instantâneo, né, a tecnologia vai evoluindo, e aí entra essa necessidade de se adaptar. Então, assim, a gente entra no nosso conteúdo da aula para falar sobre o estresse. Como eu disse, né, o corpo, essa resposta biológica, quando a gente é forçado a se adaptar à mudança. E vamos pegar exemplos práticos. A gente está no nosso dia a dia. Coisas que podem despertar o estresse no nosso corpo, e eu vou explicar de fato o que é essa reação. Então, acordo atrasado, aí saio correndo, pego o trânsito, e aí no trânsito
eu tenho que chegar o quanto antes no trabalho, e aí no trânsito acontecem, alguém te fecha na sua frente, ou alguém está andando muito devagar, chega no trabalho com novas demandas, aí conflitos com alguém específico, com alguma pessoa que já não está legal na rotina, um chefe que também está com desequilíbrios internos, e aí as condições não estão boas no trabalho, e aí você já está com problemas financeiros, e vai somando um monte de reações, né, que vão desencadear o estresse no seu corpo. E o que é o estresse? De onde vem essa palavra? Bom, o estresse ele começou a ser estudado, né, o pioneirismo mesmo do estresse foi lá para os anos de 1930. E interessante que é até um termo que vem da engenharia, chamado de stress, né, para excesso de pressão que causa desgaste nos materiais. Esse é um termo usado na engenharia, que o estudioso, naquela ocasião, ele usou esse mesmo raciocínio para trazer os efeitos dessa reação no corpo. Então, o que é o estresse no corpo? O estresse, ele tem, primeiro, que ele tem como estímulo alguma coisa que ativa um sinal de alerta para o nosso cérebro. É um sinal de emergência frente a essa necessidade de adaptação. Então, vamos pegar lá atrás aqueles mesmos exemplos que a gente já trouxe em aulas anteriores. Antigamente, o ser humano da época das cavernas, da selva mesmo, né? Sem tecnologia, sem tudo que a gente vê hoje. O que acontecia? O que o estresse fazia com o seu corpo? Lembra que eu falei, às vezes o medo de uma determinada situação causava um movimento, certo? Então, eu lembro que até que eu trouxe, você vê a onça, aquela identificação da onça, que é um perigo, né, uma ameaça, você tem várias reações que te causam um movimento. Então, pegando lá atrás. Essas reações no corpo é chamado de estresse. Que tipo de reação? Primeiro, uma superestimulação no cérebro por conta da liberação dos hormônios de adrenalina e cortisol. Então, superestimulação. A atenção vai toda para o músculo. A pupila dilata para você poder enxergar melhor. A aceleração cardíaca, porque a circulação sanguínea aumenta. O fígado libera gorduras. Os sistemas regulares digestivos, tudo isso, nesse momento, é como se tivesse um congelamento. Nosso corpo está usando o sistema nervoso autônomo simpático nesse momento, que é esse sistema que responde ao alerta, à fuga, ao perigo. A respiração, né, aumenta, a respiração aumenta, a hipervigilância da respiração, e tudo isso para proporcionar esse movimento. Então agora eu incluí o entendimento do estresse. O que antes eu tinha só falado sobre a reação do medo, da raiva, da tristeza, agora vocês estão entendendo que todas essas reações no corpo é o que a gente chama de estresse. Então o estresse, ele é uma reação às emoções. Porque primeiro, para você ter identificado aquele perigo, né, você teve um medo que te provocou o estresse, que é essa reação biológica, essa resposta biológica. E todas as reações que eu estou falando agora, a gente é quase dá pra gente brincar assim, somos super-heróis, porque olha o tanto de coisa que o nosso corpo está fazendo para que a gente tenha mais força, mais velocidade, mais rapidez nesse movimento de fuga, de luta, de proteção, né? Então, essa é a importância do estresse, dentre outras que a gente vai falar aqui. Mas o que acontece nos cenários dos dias de hoje, né, no dia a dia que a gente leva, várias situações, os exemplos do que eu trouxe, desencadeiam esse mesmo alerta, esse mesmo SOS do estresse. Só que não são mais essas situações esporádicas frente a realmente um perigo, uma ameaça. Mas a gente interpreta na nossa rotina situações como se fosse um perigo, como se fosse uma ameaça. Então eu tô lá no trânsito e alguma coisa mexeu muito comigo. Essa fechada que eu tomei, você fica nervoso. Essa situação vai ser interpretada pelo seu cérebro como uma ameaça, um perigo. Isso vai gerar estresse. Todas essas reações que a gente falou aqui. A mesma coisa no trabalho, quando você está num ambiente, num lugar que você tem que estar sempre alerta, porque está com medo de tomar esporro, de ser humilhado, de ser exposto pelo seu chefe, ou por alguém específico, ou por alguma situação. Essa sua interpretação desse perigo todo
é o estresse que vai gerar estresse para o seu corpo. É essa mesma reação que a gente está falando aqui. E assim como outras coisas, o problema financeiro, a preocupação de não pagar as contas, preocupação de ter que cuidar dos filhos e ao mesmo tempo cuidar das outras pendências e outras responsabilidades. Situações que esses estímulos, ou comparações nas redes sociais, comparação com outras pessoas que estão, às vezes, na sua interpretação muito bem, você se compara dizendo que você nunca vai conseguir conquistar aquilo tudo, e toda essa interpretação também de um perigo, de uma ameaça, o cérebro está ativando essas mesmas reações do sistema nervoso autônomo simpático, que é o estresse. Então, agora vocês começam a entender, né, um pouco melhor sobre o estresse. E quem já reparou que as crianças com pressa, não tem paciência, às vezes, para esperar uma fila, não consegue ficar parado, tem que ficar sempre se distraindo, né, com vídeos curtos e tudo. Ou a gente mesmo, adulto, às vezes não consegue esperar 5 segundos no elevador. Essa pressa, não dá aquela sensação de que o tempo está passando mais rápido? Uma sensação dessa velocidade? E essa velocidade, essa pressa, sensação toda, ela causa também o estresse, porque são essas reações frente à interpretação de ameaça, de perigo, de luta, que é ocasionado por esse nosso modo de viver acelerado. Então, uma dica, começando pela primeira recomendação, vamos desacelerar esses momentos, né? Vou esperar, tudo bem, se esperar 2 minutos o elevador, segurar um pouco a porta para outra pessoa chegar, parar na faixa de pedestre para quem está atravessando, situações do nosso dia a dia que a gente não faz, na maioria das vezes, muitas vezes a gente não faz. E o fato de não fazer, o fato dessa velocidade toda de informações, e aí isso já estou explicando coisas que a gente puxou nas aulas anteriores, né? Qual que é o problema disso tudo? Pensa só, tem várias informações que você está absorvendo ao mesmo tempo. Você está no trânsito, preocupado com alguém que te deu essa fechada, alguém que está muito devagar na sua frente, preocupado com alguma coisa que vai acontecer no seu dia que está pendente, preocupado com alguma coisa que já aconteceu no dia anterior e pensando em mais alguma outra coisa. Ou seja, é tanta informação que é uma sobrecarga de informação para o seu cérebro armazenar. E o que acontece na prática? Ele não armazena. Por quê? O nosso cérebro precisa de um tempo para digerir, como se fosse, não tem a digestão da alimentação? Então, o cérebro precisa de um tempo para digerir as informações, para que aquilo seja armazenado, captado e armazenado. Só que no nosso modo de viver hoje, a gente não dá nem chance de captar e armazenar as informações. E o que muitas pessoas começam a achar, né? Começam a achar que estão com problema de atenção, começa a dar autodiagnóstico porque bate todos os sintomas, né, de um TDAH, começa, entendeu? A encontrar problemas, pensar que está com problema de memória, quando na verdade é o estilo, a maneira de viver que está ocasionando essas questões, a distrabilidade, a irritabilidade, tudo isso são sintomas de uma condição, de uma característica do estresse. Então, uma primeira forma da gente começar a ter lidar, né, de uma maneira funcional, você fazendo uma coisa de cada vez. Aí já vai a segunda recomendação. Fazer uma coisa de cada vez. É muito mais inteligente. Mas a gente dá a falsa sensação de que a gente está resolvendo tudo, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, só que nenhuma das 3 coisas estão sendo realmente bem feitas, vão gerar mais pendências por conta disso, e ainda seu cérebro não vai ser capaz de armazenar, isso não vai virar uma memória, isso vai ser perdido. Então, fazer uma coisa de cada vez. E os sintomas, né? Acho que é até um pouco óbvio os sintomas de estresse, mas é bom você ver para entender a seriedade disso, né? Então, falta de energia, tristeza, confusão, até problemas de diarreia, de problemas físicos também, né? Dor no peito, dificuldades gerais, dificuldade para dormir, por exemplo, insônia, ansiedade, diversas coisas que são causadas por uma recorrência de estresse, por não lidar de uma maneira saudável com o estresse, porque eu vou ainda explicar que o estresse ele também é importante. Existem formas de que o estresse seja benéfico. Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm a falsa também, um mito, falsa interpretação, de que o estresse
Por exemplo, aqueles workaholics, o pessoal que trabalha, sobrecarga de trabalho, é uma condição obrigatória de estresse? É uma pergunta para você. Sobrecarga de trabalho, muitas horas de trabalho, é uma condição de sobrecarga de estresse? Então, não. Estudos comprovam que não necessariamente não é o tempo, você trabalhar muito que vai te trazer consequências negativas do estresse. É a forma que você interpreta essa sobrecarga do trabalho. Porque a gente pega, os estudos compararam empresários, por exemplo, muito bem-sucedidos, que trabalham muitas horas, existe essa sobrecarga de trabalho, só que nem todos, né, não tem um padrão que consiga comprovar a sobrecarga de horas do trabalho uma condição necessária para estresse. Não, o que acontece com esse estresse disfuncional é quando isso está na maneira que você interpreta. Então, por isso que duas pessoas que às vezes trabalham no mesmo lugar, no mesmo ambiente, têm a mesma função, uma reage com uma negatividade a essa condição toda e acaba ocasionando todas essas consequências de uma recorrência do estresse, e a outra não. Por quê? Por que uma reage assim e a outra não? Porque a diferença está na maneira que você vai interpretar as coisas que estão acontecendo. Então, uma pode ser capaz de interpretar aquilo como uma motivação para você se preparar, para ir atrás de conhecimento. Uma pessoa pode ser mais organizada e conseguir fazer uma gestão melhor dessas atribuições que estão sendo colocadas para ela, e a outra pode acabar não conseguindo ter essa lente dessa interpretação mais funcional e acabar tendo todos esses sintomas do estresse e essas reações corporais. E o que acontece de fato? Agora, explorando um pouco mais, o que acontece com o nosso corpo enquanto a gente está vivenciando o estresse? Olha isso que interessante, é importante saber. Esse é o primeiro nível do conhecimento do estresse. O segundo, como se fosse aquela brincadeira que eu fiz na última aula, que é a segunda marcha, é você aplicando, né, essa compreensão. Então aqui eu estou trazendo uma primeira marcha. Pensa só, você está lá em uma forma recorrente nessa condição do estresse. O seu cérebro, nessa superestimulação, através das glândulas suprarrenais, vai produzir o hormônio do cortisol e da adrenalina, dois hormônios do estresse. Isso tudo vai causar, né, uma tensão no seu músculo, ou seja, tensão em todos os seus músculos. E aí está a importância daquelas práticas de relaxamento e tal, né? Mas tensão no músculo, aceleração cardíaca, tudo que eu já falei no começo da aula. E qual que é o problema da recorrência do estresse? Você pode ter problemas cardíacos, problemas respiratórios, pode desenvolver dores crônicas, dor nas costas, dor na cabeça, pode ter problemas digestivos, porque lembra que eu falei, nesse momento da reação, é o sistema nervoso autônomo simpático que está ativado? E como que nosso sistema fisiológico atua normalmente? É sempre um equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. A gente precisa desse equilíbrio. Enquanto um acelera e provoca essas reações de emergência do SOS, que é o simpático, o parasimpático desacelera e cumpre as funções regulares, ao exemplo dos movimentos peristálticos do intestino para fazer a digestão. Esse seria um movimento do sistema parasimpático. Quando a gente está só ativando o sistema simpático, que é a emergência, SOS, aquela condição do estresse, do perigo, ameaça e luta, o resto que é importante para regularizar os nossos sistemas fica em um desequilíbrio, fica vulnerável. E aí entra nesse fator de recorrência do estresse, que podem desencadear todos os sintomas que a gente está falando, inclusive os crônicos, inclusive diabetes, porque essa liberação de gordura do fígado ela permanecendo, pode sobrecarregar o pâncreas. Ou as outras condições da aceleração cardíaca, né, da circulação sanguínea, pressão arterial. Então, olha o tanto de coisa que a longo prazo pode nos ocasionar essa recorrência do estresse. E quem aqui não vivencia o estresse de uma forma recorrente? Que é bem comum. Tá? Então, por isso que muitos estudiosos e muitos estudos falam-se que as pequenas tensões diárias que a gente vive, elas podem ser tão prejudiciais ou até mais prejudiciais do que grandes tragédias, para você ter noção. Porque ela está ali silenciosa, você está reagindo de uma forma recorrente na sua rotina, com essa tensão, reagindo com todas essas
com o seu corpo igual todas as reações que eu trouxe aqui, e lá na frente, em um médio a longo prazo, você pode desenvolver esses problemas crônicos que trazem doenças, te prejudicam no seu dia a dia, nas coisas que você precisa fazer. Que deu uma travada, será? Bom, aqui para mim a imagem travou, mas eu vou continuar falando. Não sei se... Deixa eu ver se tirando... Aí, agora sim, voltei. Para mim tinha aparecido aqui que travou a imagem, então peço até desculpas. Né? Voltando. Eu estava falando sobre essa recorrência desse estado de estresse, dessas reações todas. Só um minuto. Pessoal, então agora sim. Peço desculpas aí. Acontece, né? Então, essa recorrência do estado de estresse, eu estava falando só para a gente retomar e fazer sentido, né, que essas pequenas tensões diárias elas podem ser tão prejudiciais ou até mais ainda do que grandes tragédias, porque a gente vai vivendo dessa forma a nossa rotina, com todas as reações do nosso corpo, e a longo prazo a gente pode desenvolver todos esses problemas crônicos. Né? Inclusive, do que eu não coloquei aqui, sobre o sistema imunológico. Né? Essas condições de estresse, elas também deprimem o nosso sistema imunológico. E essa secreção constante do hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, que acaba desenvolvendo o que a gente conhece como depressão, né? Que muitos conhecem como depressão, que é o transtorno depressivo maior. E o que é a depressão de fato? Né? Depressão é um transtorno em que os sintomas eles são associados à perda do interesse, à perda do prazer, coisas que antes eram interessantes, que você fazia, né, e você perdeu o interesse por essas coisas, pela maioria das coisas que antes você fazia, que antes tinha algum tipo de interesse, algum tipo de prazer. Desânimo, falta de energia, cansaço, fadiga, são sintomas característicos da depressão. E, inclusive, em alguns casos, ideação suicida, tentativa de suicídio, e assim vai se mensurando de uma depressão leve, moderada, para uma depressão grave. Todos esses sintomas, eles são considerados uma vivência deles em 2 semanas. Então, se durante 2 semanas você está vivenciando episódios extremos de desinteresse, de falta de prazer, falta de vontade, cansaço, fadiga, antes você conseguia, aguentava correr, praticar uma atividade física, agora você não consegue mais, você não tem aquela força, não tem aquela disposição, vencendo tudo isso, um desânimo, desregulação do humor, então um mau humor muito grande, uma tristeza muito grande,
aquela melancolia, sabe? Até a voz, o jeito de falar muda, coisas que antes eram engraçadas não são mais engraçadas. Tudo isso que eu vou falando para que também você saiba identificar isso nas outras pessoas, não necessariamente só em você. Quando você está atento e percebe o outro, você consegue identificar essas mudanças, porque elas não é uma mudança que acontece em uma característica só, são várias características, inclusive do peso. Então, ou engordar muito, ou perder muito peso, aumentar muito peso ou perder muito peso, porque a condição da depressão ela pode causar um excesso de apetite ou falta de apetite. Até mesmo na parte psicomotora, uma agitação, né? Até estranho, né? Às vezes pode ser uma novidade, mas a própria agitação pode ser uma agitação psicomotora, é uma condição de uma depressão também. E o contrário também, o retardo, né? Que é retardo das interpretações dos processos mentais, uma dificuldade de memória, até de atenção, condições da depressão. Depressão é uma doença. Então, se alguém que você convive na sua família, ou alguém já vivenciou essa depressão, isso é uma doença. Igual existem doenças físicas, existem doenças mentais. E elas devem ser levadas a sério, respeitadas e entendidas como uma doença. Ou seja, quando uma pessoa chega àquele momento de tentar o suicídio, não é uma demonstração de uma vitimização, de ganhar atenção, de ganhar espaço. Isso é uma reação frente a uma doença, em que se perdeu a esperança. A desesperança, ela está presente no dia a dia da pessoa, e às vezes a necessidade de sentir que ocasiona aquela automutilação, cortes, essas questões de se expor a, a riscos, né? Isso é uma necessidade de sentir, uma urgência de sentir. Então, isso acaba sendo o entendimento da depressão, né? Eu comecei falando bastante do estresse e trouxe aqui que essa recorrência na secreção do cortisol pode ocasionar depressão. Então, olha a importância da gente trazer aquelas pausas, da gente quebrar essa tensão diária, constante, para que não também chegue a um ponto como o da depressão, que é possível, como o do burnout também, que já é outra coisa. Então, esse é mais ou menos o ciclo vicioso do estresse. Primeiro, sintomas psicossomáticos, que são alguns que eu falei aqui, de cansaço, de irritabilidade, de falta de paciência e tudo. Depois, o físico, podendo vir diarreia, dores, fadiga, né, e problemas crônicos, dos que eu também já tratei aqui. E os mitos do estresse? Eu falei sobre um e agora estou trazendo mais dois. Aquilo que é estressante para mim não necessariamente vai ser estressante para você. Então, isso já é um primeiro mito, né? A gente achar que o que é estressante para mim também é para você, isso é um mito. Sobre a carga horária de trabalho, de trabalhar muito, ser necessariamente estressante também. E sobre o estresse te tornar menos produtivo, né? As coisas estressantes te tornam menos produtivo, também é um mito. Então, o problema não é esse. O problema, de novo, é a forma que você lida com tudo isso. E aqui, olha que também que legal, assim como na ansiedade, no manuseio do estresse, a respiração, você fazer uma técnica de respiração lenta, constante, profunda, é uma maneira de você ativar o seu sistema nervoso autônomo parasimpático. Por isso que foi importante eu falar sobre esse sistema. Eu não quero aqui ficar trazendo termos técnicos para confundir, mas para entender, para compreender. Então, quando você faz essa técnica de respiração, você está trazendo de volta a ativação do seu parasimpático. Ou seja, você não está pendendo só aquele lado da emergência, do SOS, daquela reação toda, daquela confusão toda. Então, a respiração, ela é uma forma de lidar. Quais são outras formas? As pausas, pequenas pausas durante o seu dia. Não ficar fazendo uma coisa atrás da outra sem parar. Então, pequenas pausas para processar as informações. Não ficar fazendo coisas ao mesmo tempo, né, como eu também já trouxe. E são formas de você lidar com o estresse. E alguns exemplos. Eu gostaria de trazer alguns exemplos e uma característica boa aqui para vocês.
para a gente já começar a trazer a conclusão. São 3 palavras que eu vou trazer para vocês, tá? Que é desafio, ou seja, o que seria o desafio? Você encarar suas coisas, esses seus problemas e obstáculos, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Então, e eu vou trazer um exemplo para cada uma dessas palavras, não necessariamente para cada uma dessas palavras. Tá? O criador da lâmpada, me fugiu até o nome agora, eu acho que é Thomas Edison, tá? Mas é uma fala bem legal dele, que ele fala assim: eu não fracassei 10.000 vezes e não consegui encontrar as características, as informações para criar a lâmpada. Eu fui bem sucedido em encontrar 10.000 formas que estavam erradas. Então, olha a diferença, né? E você lidar com as coisas como um fracasso, uma derrota, se colocar para baixo, negatividade, ativar todas as reações de perigo, e você usar as suas, entre aspas, falhas como uma conquista. Então, ele falou, eu não fracassei 10.000 vezes até encontrar a forma correta. Nessas 10.000 vezes eu fui bem sucedido em encontrar 10.000 formas que estavam erradas. Olha que interessante, né? E uma outra história também, um cidadão japonês, ali nos anos de mais ou menos de 30, 38, né, que ele tinha um sonho, né, na área automobilística, de construir uma fábrica tal, de produzir para a Toyota. E só que ele não conseguiu o apoio do governo, começou a guerra, inclusive ele tentou de outras formas, conseguiu construir, foi bombardeada a fábrica dele. Foram 4 anos de insucesso nessa questão. Depois ele conseguiu construir de novo, e aí tiveram terremotos. Essa história é verídica. Depois eu vou concluir para vocês entenderem. E aí, por tanto tempo, foram só falhas, né, nesse sonho dele. Só que ele tinha uma meta maior. Então, esse já vem a segunda palavra, que é determinar uma meta maior para suas coisas. Meta maior do que aquilo que está estressante naquele momento. Ter uma meta maior. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que ele teve que vender tudo que ele tinha, porque não deu certo depois desse terremoto. E ele vendeu tudo que ele tinha, e aí ele já não tinha nem dinheiro para gasolina direito. E acoplou, o que ele fez? Ele acoplou um motor na bicicleta dele e usava como meio de transporte. A partir daí ele criou a motocicleta motorizada. E lá na frente ele construiu o que a gente conhece hoje como Honda. Então esse foi não sei se a pronúncia é certa, mas é Soichiro Honda. Uma coisa assim, o nome dele, que é o criador da Honda. Então, essa história dele. Olha, uma pessoa que passou por diversas situações que poderiam ser encaradas como um estresse, ou como uma derrota, como um fracasso, mas ele trouxe uma interpretação funcional para tudo aquilo. E um terceiro que eu gostaria de falar é do Viktor Frankl, que é um psicólogo austríaco, da época que viveu lá naquela época do nazismo, e lá ele perdeu a família, esposa, filhos, né? Ficou naquela condição horrível do campo de concentração, com tortura, tortura, aquela condição de gelo, de frio. E o que ali ele encontrou, o que ele descobriu ali, aonde ele chegou, né? Uma informação que foi importante para a psicologia também. É o seguinte, ele concluiu que naquela condição puderam tirar todas as expressões de liberdade humana. Todas. Menos uma. Que é a capacidade dele poder escolher como que ele ia reagir frente àquilo tudo. Isso, uma liberdade que não poderia ser tirada dele. Tiraram tudo que ele tinha, todas as condições de liberdade, menos a liberdade de escolher a forma que ele iria reagir àquilo. E isso manteve a sanidade mental dele, manteve as condições que depois ele introduziu na história da psicologia a logoterapia, que é você dar significado às coisas. Então aí entra essa questão da meta maior. Ou seja, para quem está vivenciando questões muito traumáticas, você pensar numa meta maior, você imaginar até imagens mentais
da sua vida após aquilo, das coisas que você ainda quer e deseja conquistar. Esses seus pensamentos é uma liberdade sua que ninguém nunca vai conseguir tirar. Então, a forma que você escolhe interpretar as coisas que te acontecem é uma liberdade que nunca ninguém vai poder tirar. E é nisso, nessa lente, nessa forma de pensar, substituindo pensamentos para serem pensamentos positivos, funcionais, entra a terceiro termo que eu gostaria de trazer como uma característica de lidar com o estresse, que é você trazer essa técnica de interpretação. Tá? E como uma conclusão, para dizer também da importância do estresse, olha esse estudo. Né? Fizeram lá nas borboletas, ainda quando casulo, nas crisálidas, tiraram esse esforço que a crisálida tem que fazer para se tornar uma borboleta, ou seja, para abrir o casulo. Fizeram uma forma que ela não teria que ter esse esforço. E o que aconteceu? Todas morreram, assim como não se tornaram borboletas, elas morreram. Então, o que foi descoberto ali? Que o esforço para sair do casulo, tal, esse esforço, ele libera enzimas que eram essenciais ao crescimento, a esse desenvolvimento. Então, assim também é para a gente. O estresse, ele é essencial para o nosso desenvolvimento até do nosso cérebro, para o desenvolvimento da nossa capacidade de raciocínio, de adaptação, de tudo. Então, ele é importante. As condições estressantes, elas são importantes para trazer esse movimento, para trazer a zona de desconforto é importante. O que você precisa fazer para ter essa relação funcional é aplicar a mentalidade que eu trouxe aqui, que é não ficar preso na negatividade, ter resiliência, ter metas maiores, não querer fugir ou lutar, mas deixar fluir e trazer sempre uma interpretação mais funcional das coisas que te acontecem, das coisas que você pode aprender, das oportunidades que você está vivendo com esses obstáculos e não encarar como uma ameaça, um perigo ou uma luta. E é basicamente isso. A gente conclui para, na aula da semana que vem, falar sobre o sono, sobre o mindfulness. E fechando aqui, somente duas ideias, duas recomendações para você se cuidar e cuidar do seu cérebro frente a tudo isso que a gente está vivendo, né? O sono, você ter um sono saudável e você praticar atividades físicas. Eu gostaria de deixar essas duas mensagens, fora todas as outras que a gente deixou aqui, quanto às pausas, a fazer uma coisa de cada vez, desacelerar e não se render às tensões diárias, mas se permitir a ter um relaxamento do seu corpo, um relaxamento das suas informações, para que dê tempo do seu cérebro captar, processar e criar memórias para você e para sua vida. Muito obrigado, pessoal. Uma boa semana e estamos juntos.